Olá, galera, tudo bem, crianças? A paz do Senhor a todos, bom dia. Nós estamos começando mais uma aula da Escola Dominical da Igreja Metodista em Vila Penteado. Essa é a sala das crianças e o meu nome é Nívia. Crianças, só para apresentar aqui para quem está passando pela primeira vez aqui, este livro é o nosso livro da Escola Dominical, para quem gosta de histórias, da coleção BTV. Nós estamos na aula de número 14 e ela tem o título Deus chama Samuel. Toda essa história está narrada no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Você pode ler com seu papai e com a sua mamãe depois e aprender um pouco mais sobre a história de Samuel, tá? E hoje o nosso versículo-chave, quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, tá? E que vocês abram lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Vamos lá? Diz assim, este é o versículo que nós iremos trabalhar hoje. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Quem chamou Samuel várias vezes? E por que Samuel respondeu, fala, porque o teu servo ouve? Vamos entender um pouquinho mais essa história, crianças? Então, eu vou deixar aqui o livrinho de vocês, tá? E eu vou começar aqui a história. Antes disso, eu quero recapitular um pouquinho, lembrar vocês da história da semana passada. Lembra que a tia aqui, a Pro, contou pra vocês a história dessa moça bonita aqui, a Ana? Lembra que Ana era uma mulher muito temente a Deus, que tinha muita comunhão, e ela era casada com um moço bem bonito chamado Eucana. Ana e Eucana formavam uma linda família. Só que faltava algo, faltava um filho. Ana não podia ter filhos, ela era estéril, mas Deus o abençoou, porque Ana orou, mas Ana orou com tanta fé, mas com tanta fé. Lembra que o sacerdote ele achava que ela estava embriagada, mas na verdade Ana estava orando com tanta fé. E por isso que o sacerdote pensou isso. Mas Ana disse a ele, não estou embriagada, eu estou orando com tamanha fé, porque eu quero um filho. E Ana foi abençoada com um menininho, que ela colocou o nome de Samuel. Então, esta família estava completa agora. Ana havia prometido para o Senhor que assim que o menino desmamasse, ela o levaria para ser criado na casa do Senhor, para servir ao Senhor. E Ana cumpriu. Ela procurou o sacerdote Eli e levou Samuel para a casa do Senhor. E Samuel passou a ser ensinado pelo sacerdote Eli na casa do Senhor. Crianças, agora nós vamos começar a segunda parte dessa história. E Samuel estava sendo criado na casa do Senhor pelo sacerdote Eli. O que será que ele aprendia lá? Ele aprendia a orar, ele aprendia a falar com Deus, a ter relacionamento com Deus, e ele aprendia a palavra de Deus. Tudo isso para que ele crescesse e fosse um servo de Deus. Um dia, Samuel e o sacerdote Eli foram dormir. Eles estavam dormindo. A Bíblia minha aqui vai servir de caminha para Samuel e nós vamos cobrir, para que eles não passem frio. Estavam os dois ali dormindo, né? E, de repente, pela primeira vez, Samuel escuta uma voz chamando. Samuel! Samuel! Ele levantou, olhou para o lado, não viu nada, foi até o sacerdote Eli e perguntou, o Senhor me chamou? E o sacerdote disse, não, Samuel, vá dormir, você está muito cansado, vá dormir. Eles voltaram novamente a dormir. Quando ele estava ali, pegando no sono, pela segunda vez, ele ouviu novamente aquela voz. Samuel! Samuel! Ele se levantou novamente, olhou para os lados, foi novamente ao encontro do sacerdote. O sacerdote olhou para ele novamente e disse,
Samuel, vá dormir. Não foi eu que o chamei. Novamente, os dois voltaram a dormir. Então, pela terceira vez, Samuel escuta aquela voz. Samuel, Samuel. Samuel novamente se levantou. Não viu ninguém. Foi até o encontro do sacerdote Eli. O sacerdote Eli pensou e falou: eu acho que ele está escutando a voz de Deus. Então, o sacerdote Eli aconselhou Samuel e disse: Samuel, quando você ouvir esta voz novamente, você dirá, fala, porque o teu servo ouve. Você entendeu? Ele disse: eu entendi. Então o sacerdote disse a ele: então volte a dormir. E quando você ouvir a voz, você vai dizer isto que eu te falei. Tá bom. Tchau. Voltaram a dormir os dois. E pela quarta vez, Samuel ouve aquela voz novamente. Samuel, Samuel. Samuel se levantou e imediatamente ele disse: fala, porque o teu servo ouve. Foi então que Deus começou a falar com Samuel. Deus começou a dizer para Samuel que não estava muito contente com as atitudes dos filhos do sacerdote Eli. Eles estavam mentindo e eles estavam fazendo aquilo que não era certo. E Eli estava deixando, então estava concordando com todas as maldades que seus filhos estavam fazendo. E Samuel escutou tudo o que Deus tinha dito e foi dormir novamente. Na manhã seguinte, Samuel levantou. Se espreguiçou, ficou temeroso, se dizia aquilo que Deus havia mandado para o sacerdote Eli. O sacerdote Eli se levantou, foi ao encontro de Samuel e disse a Samuel: bom dia, Samuel. Você tem algo para me dizer? Deus falou com você ontem. Você tem algum recado de Deus para mim? E Samuel ficou, bem. E o sacerdote lhe disse: não me esconda nada. Diga tudo o que Deus te disse. É o seguinte, Deus não está gostando, sacerdote, das atitudes dos seus filhos. Ele diz que está muito bravo com as atitudes dos seus filhos, com a maldade dos seus filhos. E disse que você está concordando com todas essas maldades. E ele não está gostando. O sacerdote lhe entristeceu o seu olhar e disse: bom, Deus está certo e ele sabe o melhor. O sacerdote lhe ouviu tudo que Samuel havia falado e disse realmente que o Senhor estava certo. Samuel crescia na casa do Senhor cada vez mais e se tornou um profeta de Deus. Profeta é aquele que dá o recado de Deus e se tornou um profeta de Deus respeitado por todo o povo de Israel. Pois é, crianças. Samuel foi o filho tão sonhado de Ana, que sonhou muito. Ana sonhou em ter esse filho. E quando Ana disse a Deus que teria esse filho e que Ana devolveria, Samuel foi criado na casa do Senhor e se tornou ali um grande homem de Deus, um profeta, aquele que anunciava a voz de Deus. E crianças, vamos lembrar aqui o nosso versículo-chave de hoje, que diz assim, ó: então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Samuel escutou a voz de Deus. Samuel demorou para entender, mas Samuel escutou a voz de Deus. E quando ele escutou, ele disse para Deus a seguinte frase: fala, porque o teu servo ouve.
ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu o chamado de Deus e ele obedeceu a Deus. Crianças, assim como Samuel falou para o sacerdote Eli aquilo que Deus havia mandado, nós hoje, eu e você, podemos falar aquilo que está no coração de Deus através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, crianças, nós conseguimos falar para as pessoas aquilo que agrada a Deus. Deus tem chamado cada um de nós para isso, para que a gente possa levar a palavra de Deus para o coração das pessoas e que esta palavra é que possa salvar as pessoas da morte, da depressão, da tristeza, né? E eu e você somos responsáveis por isso. Então faça como o menino Samuel. Deixe ser usado por Deus e ouça a voz de Deus e leve a vontade de Deus que está aqui neste livro tão importante que é a Bíblia, tá bom? Por isso que eu falo, precisamos ter a Bíblia, precisamos orar, precisamos conhecer a Bíblia, porque a palavra de Deus é que liberta. E vocês, pequeninos, podem conhecer a Bíblia e ensinar a mãe, o papai, a vovó, os nossos tios. Nós podemos ensinar os nossos amigos da escola. Nós podemos ensinar tantas pessoas. As pessoas podem aprender com cada um de nós, tá, crianças? Mesmo com vocês aí que estão em casa e que são tão pequeninos ainda. Vão ser como Samuel, ouvir a voz de Deus e falar e servir a Deus da maneira que ele deseja. Está aqui, ó, a maneira que ele deseja, a palavra de Deus. Amém? Eu vou orar por você. Logo mais nós teremos um outro vídeo que fala sobre oração. Eu gostaria muito que vocês vissem, porque é bem importante e vai acrescentar a vida de vocês. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por mais uma aula, por mais um ensino. Ó Deus, essa lição maravilhosa de Samuel, que estava ali quietinho, dormindo, e ouviu a tua voz, ouviu o teu chamado, e disse, fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. E que nós, crianças, que possamos também declarar, fala, Senhor, que aqui esta criança ouve o que o Senhor tem para dizer e que possamos levar a mensagem de Deus adiante para que as pessoas possam ser, em nome de Jesus, possam conhecer ao Senhor e ser libertas no nome de Jesus. Obrigado por esse espaço, por essa escola dominical. Obrigada pela vida de cada criança, pela vida de cada papai, mamãe, e que possamos, em nome de Jesus, estar protegidos desse vírus, ó Deus, do coronavírus, ó Deus, protegidos debaixo das tuas asas, Senhor. Nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças, que a palavra do Senhor seja inculcada no coração e na mente de vocês para que vocês não esqueçam e que vocês possam aí crescer em estatura e graça diante da presença de Deus, tá bom? Fica o meu beijo aqui para vocês e até a próxima aula e eu tô postando aqui o próximo vídeo, curtam aí, tá bom? Um beijo, fica com Deus.